Olá, tudo bem? Sou Gisele Rodrigues. Eu vou falar sobre a medida provisória 936, que foi publicada no dia 1º de abril e que instituiu o Programa Emergencial para a Manutenção do Emprego e da Renda. Essa medida provisória traz algumas alternativas que os empregadores podem estar adotando junto aos seus funcionários nesse período da pandemia do coronavírus. Eu preparei alguns slides e vou estar apresentando agora para vocês. Então, é a medida provisória 936, do dia 1º, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre as medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública. Os objetivos dessa medida provisória é preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. As medidas do programa são as seguintes: o pagamento de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que será custeado com recursos da União, redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Quais são as hipóteses? No caso da redução da jornada de trabalho, ela pode ser reduzida em 25%, 50% ou 70%. E a redução do salário ela vai ser proporcional à redução da jornada de trabalho. Essa redução ela pode ser feita no prazo de até 90 dias e o funcionário receberá o auxílio emergencial na mesma proporção na mesma proporção da redução salarial que teria direito ao seguro-desemprego. Então, se o funcionário receber uma redução de 25%, vai receber 25% do que ele teria do valor do seguro-desemprego. E assim acontece com 50% e 70%, tá? No caso da suspensão do contrato de trabalho, o prazo é de 60 dias dentro de 90 dias. Então, o contrato de trabalho pode ser suspendido durante 60 dias, num prazo de até 90 dias. E daí ele traz uma regra da seguinte forma: para as empresas que têm um faturamento até 4.800.000, não é obrigado dar uma ajuda compensatória. Esse benefício, no caso, o funcionário vai receber o benefício emergencial de 100% do seguro-desemprego a que ele teria direito. E para as empresas que recebem acima de 4.800.000, a empresa fica obrigada a pagar ao funcionário uma ajuda compensatória, que seria de 30% do salário. E nesse caso, o benefício emergencial que o funcionário vai receber é de 70% do seguro-desemprego ao que ele teria direito. Sobre a suspensão do contrato de trabalho, mesmo que a empresa não esteja obrigada a fazer ajuda compensatória, ela pode fazer sem problema nenhum, tá? Pode fazer de forma facultativa. E daí, nesse caso, os benefícios eles vão ser acumulados. Nos slides anteriores, eu expliquei que o funcionário estaria recebendo proporcional referente o valor do seguro-desemprego a que ele teria direito. Ou seja, se você reduzir 50% da jornada de trabalho com 50% de redução de salário, não significa que ele vai receber do seguro-desemprego 50% do valor do salário que ele recebe, tá? Então, porque o seguro-desemprego ele tem uma tabela que ela varia de 1.045 até 1.813,3. Então, o teto máximo do seguro-desemprego é 1.813,3. Então, para as faixas salariais até 1.599, você, para achar o valor que o funcionário vai receber, você tem que multiplicar por 0,8. Da faixa de 1.599,62 a 2.666,29, o que exceder o valor de 1.599,61, você multiplica por 50% e soma com 1.279,69. E quem receber acima de 2.666,29 vai estar recebendo o valor fixo de 1.813,3. Então, para aquelas pessoas com maiores salários, esse valor da redução da renda mensal ela vai ser muito mais impactante do que as pessoas que têm um salário um pouco menor.
Então, por exemplo, se tiver um funcionário que recebe 13 mil no mês e você vai suspender o contrato de trabalho dele, ele vai receber 1.813,03, tá? Os acordos podem ser feitos de duas formas, individual ou coletivo. O individual você pode fazer com funcionários que tenham salários até 3.135 ou que tenham salários superior a 12.202,12, que seriam 2 tetos do INSS, somente se tiver diploma de nível superior. Então, até 3.135 não é exigido diploma de nível superior, e para quem ganha acima de 12.202,12 já é exigido que tenha nível superior, tá? Nesses dois casos pode ser feito o acordo individual. O acordo coletivo ele pode ser feito para todos os empregados, independentemente da faixa salarial, tá? E daí fica obrigatório fazer o acordo coletivo para funcionários que tenham na faixa salarial de 1.135 até 12.202,12. Tá? Ou que recebam acima de 12.202,12, mas que não tenham uma formação em curso superior. Essa regra, para mim, não faz muito sentido, mas é assim que está na medida provisória. Tá? Então, por enquanto, segue dessa forma. O funcionário terá estabilidade, a garantia do emprego durante e por período equivalente ao tempo de suspensão do contrato de trabalho ou de redução salarial. Então, durante o período da suspensão ou durante o período da redução, o funcionário não pode ser demitido. Então, se um funcionário, por exemplo, for suspenso, tiver o seu contrato de trabalho suspenso por 30 dias, depois que ele retornar para trabalhar, durante um período de mais 30 dias, ele não pode ser demitido sem justa causa. Suspensão dos contratos de trabalho. Como já disse, ele pode ser feito em um período de até no máximo 60 dias e ele não precisa ser corrido, ele pode ser fracionado em 2 períodos de 30 ou menos, tá? Manter os benefícios pagos aos empregados. Então, no caso de vale alimentação, plano de saúde, no caso o vale transporte não vejo a necessidade porque ele não vai ter a necessidade de estar se deslocando para o trabalho. Não pode permanecer trabalhando para o empregador, ou seja, ele não pode estar com o contrato suspenso e trabalhar home office, porque daí ele está trabalhando, tá? O funcionário fica autorizado a recolher o INSS como segurado facultativo, porque durante esse período da suspensão do contrato de trabalho, o empregador ele não vai estar fazendo o recolhimento para o INSS. Então, aquelas pessoas que estão até próximos ali de repente, da aposentadoria, seria até interessante estar mantendo o recolhimento como facultativo. Encaminhar proposta para os funcionários com até 2 dias de antecedência. Essa proposta tem que ser encaminhada até com 2 dias de antecedência. No caso dessa ajuda compensatória para as empresas que têm um faturamento acima de 4.800.000 ou para quem vai fazer de forma facultativa, deverá ter o valor definido no acordo individual ou em negociação coletiva, terá natureza indenizatória, ou seja, não salarial, e ele não vai integrar a base de cálculo do imposto de renda, do INSS e nem do FGTS, ou seja, durante o período do afastamento e que estiver sendo pago essa ajuda compensatória, não vai incidir nenhum tipo de imposto trabalhista. Poderá ser excluído do lucro líquido para fins de determinação do imposto de renda e da contribuição social das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Então, aquelas empresas que são tributadas pelo lucro real pode estar fazendo esse abatimento aí para calcular o imposto de renda e a contribuição social. Se houver a despedida durante o período de estabilidade sem justa causa, além das parcelas rescisórias previstas na legislação, ele ainda vai ter que pagar a indenização nesses seguintes percentuais, tá? Se teve uma redução de jornada igual ou superior a 25%, o empregador vai ter que pagar 50% do salário a que ele teria direito no período de estabilidade.
Se a redução da jornada de trabalho for igual ou superior a 50%, o empregador terá que pagar 75% do salário ao que o empregado teria direito durante o período de estabilidade. E se a redução for igual ou superior a 70%, ou se houver a suspensão do contrato de trabalho, o empregador terá que pagar 100% do salário a que o funcionário teria direito durante o período da estabilidade. Então, toma cuidado com esse período da estabilidade aí, porque, assim, não é permitido fazer a demissão sem justa causa. Algumas outras considerações. Os acordos e convenções coletivas que tiverem sido celebrados anteriormente à vigência da medida provisória 936 poderão ser renegociados para adequação às suas novas medidas no prazo de 10 dias corridos do dia 1º de abril de 2020. Então, para quem já teve alguma negociação com seus funcionários anteriormente ao dia 1º, pode estar sendo feito renegociado por conta dessa medida provisória 936. Para facilitar as negociações, está autorizado a convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção e de acordo coletivo de trabalho por meios eletrônicos. Então, esse comunicado ele pode estar sendo feito de forma eletrônica, tá? As jornadas de trabalho e salários reduzidos, assim como os contratos suspensos, serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos quando houver a cessação do estado de calamidade pública, o encerramento do período pactuado no acordo individual ou coletivo e a antecipação pelo empregador do fim do período pactuado. Porque pode ocorrer o seguinte, o empregador ele coloca uma suspensão do contrato de trabalho por 30 dias, mas aí teve 20 dias corridos e voltou à normalidade. Então, ele pode pedir que o funcionário retorne às suas atividades normais, tá? E fazer com antecedência de 2 dias corridos esse comunicado. O trabalhador com contrato de trabalho intermitente formalizado até a data da publicação desta medida provisória deve receber o auxílio emergencial. Então, para quem trabalha, para quem tem contrato de trabalho intermitente, vai receber aquele auxílio emergencial da medida provisória 927 de R$ 600. E o recebimento do benefício emergencial não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos previstos em lei. Ou seja, após passar o período de estabilidade, se o funcionário for demitido, ele não vai ser prejudicado com relação ao seguro-desemprego que ele vai receber, tá? Ele vai receber da mesma forma, sem problema algum. O benefício emergencial será devido a partir da data de publicação desta medida provisória e será pago em até 30 dias. Então, a partir do comunicado da redução de jornada de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho, 30 dias depois, o governo vai estar pagando esse benefício emergencial para os funcionários. O Ministério da Economia irá coordenar, monitorar e avaliar o programa de manutenção do emprego e da renda e editar normas complementares à sua execução. Esse ponto aqui é muito importante. Essa medida provisória, ela não é simples, tem alguns pontos que a gente ainda tem que aguardar o Ministério da Economia colocar algumas normativas, como é o exemplo assim, de como que vai funcionar esse comunicado da suspensão ou da redução da jornada de trabalho, mas a gente tem que aguardar, porque por enquanto ainda não saiu nada. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que foi explicado, sobre essa medida provisória, pode estar mandando que eu vou estar respondendo. E assim que tiver novas medidas, outras normativas, eu gravo um novo vídeo. Até mais!